boa noite, bem-vindos mais uma vez a essa nossa nova jornada para o segundo turno das eleições municipais 2024. Das 7 cidades que você acompanhou aqui na RFTV Eleições, 3 delas terão segundo turno. É o caso de Piracicaba, Limeira e Sumaré. Chegou a hora de ouvir os candidatos de Piracicaba e hoje nós vamos falar com o candidato do PSD, Elinho Zanata. As regras desta rodada de entrevista foram definidas em comum acordo com os representantes dos 2 candidatos e a ordem de exibição ocorreu por meio de sorteio. A gente vai daqui a pouquinho já falar com o candidato Elinho Zanata, mas eu já cumprimento o meu colega, o jornalista da RFTV, Vinícius Boer. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Noêmia. Boa noite, candidatos. E uma boa noite muito especial para o nosso público, em especial para as pessoas que estão na cidade de Piracicaba acompanhando esse programa. Piracicaba que teve uma eleição, um primeiro turno bastante emocionante, com 8 candidatos na disputa, talvez a cidade aqui da região com o maior número de candidatos, e os eleitores decidiram então levar essa decisão para um segundo turno. Então nós vamos conhecer juntos nesta semana as propostas das 2 candidaturas que estão nessa disputa. E o candidato que vai falar com a gente é o Elinho Zanata. Ele tem 61 anos, é empresário, atuante da área do agronegócio, atualmente é deputado estadual, eleito em 2022 com mais de 77 mil votos. Já foi prefeito de Charqueada por 2 mandatos, entre 2001 e 2008, e de São Pedro também por 2 vezes, de 2013 a 2020. Eu já cumprimento, então, o candidato Elinho Zanata. Boa noite, candidato. Obrigado por estar aqui com a gente. Também já te parabenizo pelo expressivo número de votos que teve para ir para o segundo turno. Boa noite, Noêmia. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos que nos assistem, nos veem, nos ouvem. Primeiro, muito obrigado pela Rede Família, por ter a oportunidade de estar aqui com vocês, poder conversar com vocês, em especial eleitores, cidadãos da nossa querida Piracicaba. O candidato, então a gente começa a partir de agora, né, pelos próximos 30 minutos, o senhor vai responder as perguntas sobre o seu plano de governo, né? E então, ali o reloginho na tela, quando eu fizer a pergunta, já começa a valer os 30 minutos que você tem de forma regressiva, ali na tela o reloginho. E eu já começo fazendo a pergunta, o candidato. 54 mil eleitores foram às urnas no dia 6 de outubro e apertaram ali, ó, 55. O que você, candidato, atribui essa expressiva votação? Ô Noemi, eu acho que o eleitor de Piracicaba deixou muito claro no primeiro turno, para a gente estar no segundo turno, deixou muito claro que as nossas propostas são propostas para fazer uma mudança em Piracicaba, mas uma mudança com segurança. Porque eles entenderam que Piracicaba, com todo respeito, é sede de uma região metropolitana, é uma cidade pujante, quase 450 mil habitantes. Nós somos a 13ª economia do estado de São Paulo, uma cidade 4ª exportadora. Então, ou seja, ela tem toda uma estrutura econômica, financeira, política, social, importante também para o governo do estado, junto com toda a nossa região metropolitana, que nós estamos aqui em Limeira, Rio Claro e demais cidades. Então, o eleitor, qual é o endereço dele? Ele falou, olha, nós vamos discutir propostas no segundo turno e nós queremos comparar propostas. E as nossas propostas, acredito que atraem o eleitor. Por quê? Porque a nossa proposta é uma proposta que aponta para frente, aponta do lado certo. A nossa proposta é uma proposta que fala de valores cristãos, valores da família, enfim, conservador. O nosso plano é um plano que tem o governador Tarcísio junto com a gente, que declarou abertamente o apoio para a gente nesse segundo turno. A nossa proposta agora é uma proposta que está junto com o deputado Alex Madureira, que também foi candidato e hoje está junto numa aliança programática de programas que a gente incluiu junto. Ou seja, a nossa proposta é uma proposta de renovação. É a proposta do lado certo. É a proposta que a gente coloca o empreendedorismo, a liberdade de imprensa, de religião, o empreendedor, o investidor, e coloca para dentro a população. Participação. Não é um mandato que a gente coloca assim com a turma certa. Com todo respeito,
o nosso concorrente, todo mundo já sabe, vai ser mais. Vai mais do mesmo, mais do que já foi. E nós, pelo contrário, nós estamos colocando uma oportunidade do eleitor virar a chave, de dar essa guinada que Piracicaba precisa, de apontar para frente e estar do lado certo, do lado do governador Tarcísio e do lado daquilo que é bom para Piracicaba. Candidato, você teve 54 mil votos, né? Mas foram, como que o Vinícius disse, foram 8 candidatos, né? Você e mais 7 candidatos. E espalhando os outros votos para os outros 7 candidatos, foram em torno aí de cerca de, mais ou menos, 148 mil eleitores que votaram nos outros 7, né? Dividiram ali, dissolveram o voto. O que fazer para conquistar o voto desses outros eleitores que não foram com você no primeiro turno? É o que a gente vai pedir, Noêmia, principalmente nessa oportunidade que nós estamos aqui com vocês, pedir que vocês que votaram nos outros candidatos, avaliem a nossa proposta, entra lá nos nossos programas, ouve, assistem, vê as nossas propostas para Piracicaba, entra no programa lá, desenrolapiracicaba.com.br e olha as nossas propostas e venha para o lado certo. Tá? E esse lado de fazer com que Piracicaba seja uma Piracicaba livre, seja uma Piracicaba forte, livre dos rolos do passado. Vocês sabem mais do que eu quantos rolos Piracicaba enfrentou no passado. Mas uma Piracicaba que aponte para frente, que do lado certo, que seja forte novamente outra vez. É isso que eu acho que o eleitor vai avaliar. E a gente, com as alianças que nós fizemos com o Alex, a gente acredita que esse eleitor, junto com o Alex, ele vai estar no mesmo propósito, porque a gente está apontando Piracicaba para a direção certa. E é isso que a gente pede. E aqueles eleitores que não foram no primeiro turno votar, esses eleitores a gente faz um apelo. Venha, faça o voto da cidadania. Acredite na esperança da gente poder mudar a cidade, mas com segurança, com experiência, com a administração que a gente já teve. A gente se preparou para isso. Nós fomos prefeito de cidade pequena, charqueada, por 2 mandatos, mas fiz o sucessor. Fomos depois convidados para ser candidato a São Pedro. Eu nunca morei em São Pedro, não conhecia a cidade de São Pedro, mas foi uma honra receber o convite e a gente foi eleito e reeleito em São Pedro. E fizemos o sucessor e agora fizemos novamente o sucessor reeleito em São Pedro nesse mandato. Então a gente faz projeto para a cidade, não para pessoas. Nosso projeto não é personalista, o nosso projeto é um projeto que inclui a todos e é um projeto que pensa no grupo, pensa num time e pensa no futuro de Piracicaba. É isso que a gente pede para você, eleitor que não foi. Veja as nossas propostas e venha junto. Vamos fazer essa Piracicaba forte e livre de novo, vamos apontar para frente, do lado certo. Aliás, o número de eleitores que não compareceram às urnas ele é muito grande, né? Cerca ali de 110 mil eleitores ou votaram branco, nulo ou não compareceram, né? Mas ainda sobre o resultado das eleições, candidato, muitos especialistas eles aguardavam esse resultado do primeiro turno até mesmo para sentir qual que seria o impacto da polarização que nós percebemos há 2 anos nessa questão de Bolsonaro versus Lula nas escolhas municipais. E Piracicaba decidiu, como você bem disse, né, tirar do primeiro turno o candidato do PL, né, o Alex, que hoje já declarou apoio ao senhor, e também a candidata do PT, professora Bebel. Nesse sentido, tem alguma semelhança com os demais planos de governo, tanto do Alex quanto da Bebel ou dos outros candidatos, que você conseguirá, uma vez eleito, incorporar no seu governo? Eu acho que o Alex, é o que eu disse, nós sentamos e conversamos, nós temos o apoio do governador Tarcísio de Freitas, certo? O PL, com todos os deputados estadual, com todos os deputados federal, o nosso partido também, o PSD, tá? Que também é base do governador, tem deputados federais em Brasília, então, ou seja, a gente conseguiu unir uma aliança de propósitos importante. Então, eu acredito que o eleitor, ele deva entender que isso é propositivo para Piracicaba. Não é uma simples aliança política. Um pouco diferente do nosso concorrente. O nosso concorrente, é um candidato, com todo respeito, que tem o viés lá do Fernando Henrique Cardoso, lá do Alckmin, do Mário Covas, enfim, do Dória, apoiou o PSDB. Ele apoiou no segundo turno, ele apoiou o Lula e o Haddad.
enquanto que nós apoiamos o Bolsonaro e o Tarcísio desde o primeiro turno. Então, está bem claro em Piracicaba que o apoio mais da Bebel, mais do pessoal de esquerda, com todo o respeito, ao voto é livre, mas tende a ser do Barjas, até porque ele é mais desse esquerda, ele pensa mais por esse ângulo. O que a gente pensa é a liberdade religiosa, o direito à vida, à família, os valores cristãos, a liberdade econômica, né? O empreendedorismo. Então, é bem diferente os nossos programas. Então, eu acho que o eleitor vai ter bem claro isso, o que ele vai pensar, o que ele vai querer para Piracicaba. E o apoio que a gente tem no governador Tarcísio de porta aberta, para fazer os investimentos que Piracicaba precisa. Nós temos uma sofrência lá. Uma das duas coisas que está muito difícil, não é? Muito difícil lá, Vinícius. Nós temos um problema sério da falta de água. Uma cidade do tamanho de Piracicaba, uma região metropolitana, e aí o cidadão está olhando assim, será que chega água tarde em casa? Chega a pouquinho, acaba, volta no outro dia, acaba de novo. E não é na região periférica, é na cidade toda está sentindo a falta de investimento. E um outro problema é a saúde. E a gente tem a solução para isso, né? A situação da água em Piracicaba é muito claro. O SEMAI, que é o Serviço Municipal de Água, ele sucateou. E como é que ele sucateou, sendo uma empresa que era superavitária? Sempre todo mundo sabia que o SEMAI era superavitário, ajudava inclusive o município. Ele sucateou, infelizmente, por quê? Lá, num contrato assinado em 2012, mas no governo do Barjas, que estava encerrando o mandato, ele concessionou o esgoto para uma empresa particular. E aí foi que começou o rolo do SEMAI. Dali para frente, o SEMAI perdeu a capacidade de investimento. Por quê? Porque essa empresa pega metade do dinheiro do SEMAI, não trata 100% do esgoto, ela só trata o que é coletado. E em Piracicaba os esgotos ainda correm a céu aberto, correm nos córregos, nos ribeirão, e pior, o cidadão paga o mesmo valor da água. Se você receber uma conta de R$100 de água, quanto você paga de esgoto aí na ponta? R$100 de esgoto. Nem todo esgoto é água. E é cobrado o mesmo valor. E aí começou o problema do SEMAI. Infelizmente, aí começou o SEMAI a não ter capacidade de investimento. E olha, não falta água no rio, não é seca. Nem água na estação de tratamento. Qual é o problema? O problema é que não trocaram as redes primárias. Piracicaba é uma cidade que perde 50% da água tratada por dia em vazamento físico. E essa água nós já pagamos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos rever esse contrato do esgoto pelo valor da água, nós vamos chamar a empresa e se precisar rescindir, nós vamos rescindir o contrato, porque quando o Barjas fez, ele fez por 30 anos. Falta mais 18 anos para vencer. Piracicaba não pode ficar na sofrência da falta d'água. E para resolver, nós vamos fazer um investimento na troca de tubulações por método não destrutivo, que não vai mexer com os pavimentos, vai trocar por baixo, através do tatuzinho, que é um método moderno, troca por um tubo de polipropileno de alta densidade, né? E vamos fazer os reservatórios. Por quê? Porque nós não temos pulmão nos bairros. Cresceu-se muito. Por exemplo, ali na Pauliceia, na região ali da Raposo Tavares, tem uma caixa, na época, há 35 anos atrás, quando foi feito, tinha 4 bairros na região, 5 bairros. Agora tem mais de 28 bairros. Vai a 15 quilômetros de distância e você tem um único reservatório para poder atender toda essa região. Ou seja, sucatearam o SEMAI e isso aconteceu por conta desse contrato que prejudicou a população de Piracicaba. Por isso nós vamos rever, vamos trocar as redes antigas para diminuir o vazamento pelas novas, vamos fazer os reservatórios, aí sim a gente depois vai conseguir ampliar a estação de tratamento, ou seja, não é uma solução que a gente resolve assim, é todo o investimento que deixaram de fazer, mas em um ano a gente estabiliza o sistema e volta a operacionalizar. E os investimentos voltam para Piracicaba, por quê? Porque hoje está proibido de você, o SEMAI não tem condição de liberar o loteamento em Piracicaba, nem para casa popular, nem para investidores, ou seja, o pessoal da construção civil que gera emprego, gera renda direta, família, investimento,
O que está acontecendo? Você não consegue dar licença porque você não consegue fornecer água e nem fazer o tratamento de esgoto. Isso é muito sério para uma cidade do tamanho de Piracicaba. Mas nós vamos resolver. Nós resolvemos isso em cidades menores e conseguimos solução com dinheiro muito pequenininho. Diferente de Piracicaba, que tem um orçamento bilionário, 3 bilhões e 100 milhões. E aí o cidadão que paga imposto fica lá perguntando se vai ter água para lavar roupa de tarde. E não é num bairro, como falam, é pontual. Não, não é pontual. Eu estou andando na cidade, é praticamente 70% da cidade está faltando água intermitente. E nós vamos resolver esse problema. Candidato, a Unicamp, ela tem uma plataforma que se chama Vota Aí. E nessa plataforma, a Unicamp coloca ali, né, todos os planos de governo de todas as cidades do Brasil. Tem ali, só você digitar, aparece, e daí você vai pelo partido. E o seu plano de governo, que também consta ali na plataforma do Vota Aí, eles fazem uma estatística de quantos % é dedicado a cada tema dentro do seu plano de governo. E o interessante nisso é que dentro lá do seu plano de governo, a questão do desenvolvimento sustentável é bem presente, né? Ela é quase que uma prioridade ali. E quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, às vezes as pessoas pensam que é meio ambiente. Não, é tudo isso. Tem a questão da água, tem a questão da qualidade de vida, da saúde, do transporte, da educação, né? Tudo envolvido e trabalhado junto com o meio ambiente, que é muito importante em Piracicaba. Nós temos o rio, tivemos recentemente aquela mortandade de peixes, né? Como você vai trabalhar dentro dos 4 anos lá em Piracicaba, essa questão do desenvolvimento sustentável? Olha, você viu que o nosso plano, ele é um plano integrado para Piracicaba. É isso que é importante. A gente teve o cuidado de, primeiro, ouvir a população, entender as demandas que Piracicaba, e aí a gente fez um plano de governo integrado. Por quê? Porque a cidade é um organismo vivo. A cidade Piracicaba não é uma cidade pequena, uma cidade que é simples, é uma cidade complexa e um organismo vivo. Então nós precisamos estar com todos os pontos de ajuste. Quando você fala em sustentável, você fala em mobilidade urbana, tá? Que Piracicaba, os prefeitos que já vieram, já passaram, falam assim, se foram reeleito, falando num tal de anel viário. E até hoje não se concluiu 1/3 do anel viário. E nós já falamos com o governador Tarcísio, uma parte vai ser feita pela concessionária, que era para 2032, como deputado estadual, o Alex também nos ajudou, o Alex Madureira e eu, o governador Tarcísio já se comprometeu na Artesp para fazer o estudo, para começar em 26, esse anel viário de Piracicaba, que já era uma obra para daqui quase 8 anos para frente. Então isso já vai ter o anel viário, que vai ligar de onde? Vai ligar de onde está parado aqui, Piracicaba Rio Claro, né? E vai ligar até a Piracicaba São Pedro, que é a 308, quase 8 quilômetros de anel viário, pista dupla, vai começar. Vai desafogar toda aquela região de Santa Terezinha, porque vai poder ligar toda aquela região com a região da Caterpillar, da Hyundai, toda aquela região que vai para São Paulo, da Luiz de Queiroz, que vai pela Rodovia do Açúcar. E a outra parte da mobilidade é o anel viário, que nem existe projeto. E no nosso projeto nós vamos continuar a SP-304, que vem no sentido Charqueada Costa Pinto, Vila Sônia, ali em Santa Terezinha. Nós vamos fazer a passagem pelo Rio Piracicaba, vamos fazer a radial do Ondas, do Ondinhas, vamos subir para o Grebas, Califórnia, quem conhece sabe, vamos passar ali na Piracicaba Inhambi, continuando Piracicaba Inhumas, vamos sair lá na região do Campestre, da Laranjal Paulista, que vai ser cruzado com a Piracicaba Saltinho, que é exatamente a Cornélio Pires, ligando lá no trevo do Ceasa. Ou seja, a gente completa boa parte desse anel. São quase 30 e poucos quilômetros, conversando junto com o governador e com os recursos da própria prefeitura, não é um absurdo investimento. Nós tivemos um projeto básico de em torno de 120 milhões, para um orçamento de 3 bilhões, é uma vergonha ninguém ter feito isso, essa mobilidade e aquela região toda ali sem funcionar. Fora outros termos. Aí nós vamos colocar o problema do quê? Nós vamos colocar o problema do transporte urbano, que nós vamos ampliar as linhas que precisa. Depois nós vamos colocar o tema que é o quê? Zeladoria e limpeza da cidade, muito importante. Você vai falar, mas isso é sustentabilidade? É sustentabilidade. Aí depois nós vamos resolver esse problema do esgoto.
Como é que a gente pode dar o exemplo? Piracicaba é uma cidade que tem potencial turístico, que o rio é o grande valor de Piracicaba, e aí nós estamos despejando esgoto nos córregos, nos afluentes do Piracicaba. E conversamos com o governador para que na barragem que vai ser feita aqui na região de Campinas, são duas, que vai ser no Atibaia e no Três Pontes, essas duas barragens que o governador já autorizou de mais de 1 bilhão como deputados, nós pedimos e ele já está em edital, para poder atender questão de reservação hídrica, mas ao mesmo tempo aumentar a vazão do rio Piracicaba. E isso vai fazer com que melhore a quantidade de água, a oxigenação, para que a gente tenha menos problema no período de estiagem, onde a água do rio desce o DBO muito, e aí falta oxigênio e acaba acontecendo diversos acidentes, aumenta o índice de poluição e aí acaba tendo essas mortandades de peixe. Nós estamos trabalhando de uma forma integrada. Eu acho que assim, uma cidade inteligente consegue trabalhar todos os ângulos junto. Sempre falo uma coisa, Noemi, Vinícius. Muitas vezes você tem um administrador, com todo o respeito. Não, o prefeito é administrador. Eu falo que o prefeito tem que ser gestor. Porque o administrador, ele administra problema. Ele corre atrás dos problemas. Então, Piracicaba veio vindo com administradores que correram atrás dos problemas. Então, acontece ali, estou tentando, melhorei, não consegui resolver tudo, mas estou caminhando. Agora, o gestor não. O gestor é o cara que ele enxerga a urgência e emergência, ataca, né, que é a saúde e a água em Piracicaba, e aí ele planeja para frente, para quê? Para ir para frente dos problemas, para fazer gestão antecipada. Eu acho que isso que vai dar sustentabilidade para o município e vai dar previsibilidade. Vinícius Boer. Candidato, ficou muito claro a sua estratégia em relação à falta d'água, que é um dos principais gargalos da cidade. Agora, na saúde, que o senhor já elencou durante a entrevista como o segundo ponto, nós gostaríamos de ouvir mais sobre as suas intenções pelos próximos 4 anos por 2 motivos. O primeiro é que o aplicativo da Unicamp, o Vota Aí, ele elenca como o segundo assunto que mais aparece, e quando nós fizemos uma análise aprofundada aqui nas propostas de governo do PSD, né, tem uma escrita mais enxuta, mais objetiva, mas uma palavra me chamou a atenção, que é a reorganização das UBSs, né? Nesse sentido, como que o senhor deve reorganizar as unidades básicas de saúde para fazer com que Piracicaba deixe para trás ou minimize aqueles problemas tradicionais, exames que muitas vezes são demorados para agendar e fazer, as consultas com os médicos especialistas, que é uma demanda que nós sentimos muito nas ruas enquanto nós estivemos na cidade durante esse período de sabatina. Ô Vinícius, você tocou num ponto fantástico e é isso mesmo, a informação é muito clara. O problema de Piracicaba na saúde é muito grave e não vem de agora, vem de gestões anteriores. Por quê? Porque administrava-se problemas e minimizava situações, mas não trazia soluções. Veja bem, Piracicaba é uma cidade de quase 450 mil habitantes. Se você olhar a quantidade de UBSs em Piracicaba, é ínfima. Unidades básicas de saúde. Aí você vai olhar assim, Vinícius, e falar assim, não, Elinho, acho que não é, não. Lá deve ter 18, 20 unidades de saúde, para Piracicaba toda, que tem os CRAB e as unidades básicas de saúde. Você quer ver um exemplo? Na região ali do Piracicamirim, tem uma unidade básica de saúde. Ela atende desde o Piracicamirim, a região do Secap, São Francisco, Taquaral, toda aquela região lá. É quase uma cidade de São Pedro para uma UBS, unidade básica. Aí você vai olhar o que acontece. Ah, mas tem os postinhos. Aí os postinhos você tem 55. Aliás, um bom número de postinhos. Não esqueçam disso no dia da eleição. Tá? Mas o que acontece? Você tem o postinho, mas o postinho é uma unidade da saúde da família. A unidade de saúde da família não é uma UBS. Então, o que nós vamos fazer? O SUS começa pela base. Nós vamos fazer o que? A saúde no bairro. Nós vamos fazer com os postinhos, vamos transformar em UBS. O que muda ali? Muda que no postinho você só tem um médico do Mais Médico. E você tem uma equipe que são de funcionários muito bons da prefeitura, que é os agentes comunitários, a técnica. Só que no postinho, você não tem o quê? Por ele ser postinho, você não transforma ali em UBS, aí você não tem o quê? O clínico lá, o pediatra, o ginecologista, o dentista e a farmácia. E é isso que nós vamos levar. Os postinhos vão transformar em UBS. A gente vai levar esses médicos para lá com essa atenção básica que é o
pediatra, ginecologista, dentista, clínico geral e a farmácia. E o postinho? O postinho vai marcar exame lá, no seu bairro. Você não vai precisar ir, você sai do seu bairro, pega ônibus, gasta, perde tempo para ir lá no postão, para ir lá num centro de especialidade. Ou se é um dentista, para procurar lá o CEL, que é a região dos centrais de dentista. Ou seja, para buscar vaga. E agora piorou, porque infelizmente esse prefeito que foi secretário do Barjas lá atrás, e aí um joga, né? O Barjas fala que não é dele, um reconhece o filho, infelizmente tem que falar a verdade. O prefeito Luciano, com todo o respeito, foi secretário do Barjas, saiu do mesmo time, brigaram, mas é galho da mesma árvore. Então vamos deixar muito claro isso. O que acontece? Agora o prefeito fez o quê? Já era difícil para o cidadão chegar lá no postão para poder pegar uma autorização. Agora levou para dentro da prefeitura, lá para o centro cívico. Aí piorou, porque o cidadão não tem ônibus, aquela região tem pouco ônibus, o cidadão começa a andar, peregrinar para a cidade e sofre mais ainda. Então, gente, nós vamos colocar as UBSs no bairro, que é o Saúde no Bairro, com todos o pediatra, ginecologista, clínico geral, dentista e farmácia. Você vai marcar seu exame aí no seu bairro. E aí nós vamos desenrolar essa fila da saúde, por quê? Porque os exames vão ser feitos, marcado no bairro vai ser feito em mutirão, e também as cirurgias eletivas, que o que acontece? A cirurgia eletiva não anda, quantos anos tem que você está na fila esperando muitas vezes exames e cirurgias? E aí o que acontece com a fila demora. Para onde o cidadão vai? O cidadão vai para a UPA. E aí na UPA, o que acontece? Você tem 2 piracicabanos desesperados. Aquele que o postinho não atendeu e ele está na fila de espera para fazer cirurgia, que vai ter que ir para a UPA lá por dor, por uma situação de intercorrência, e você tem a urgência e emergência, aquele cidadão que está em risco de morte. Quem que eles vão atender primeiro? Vão atender o risco de morte para enviar para os hospitais. E o cidadão comum, o que ele vai fazer? Ele vai receber um sorinho ali na UPA, vai receber um remédio para dor, e se for um cristão, uma pessoa do bem, talvez recebe uma oração e pede para voltar para casa, para o postinho. Isso é muito ruim. Então, o que nós vamos fazer? O Saúde no Bairro para vocês. E, naquela UPA desativada do Vila Cristina, nós vamos fazer a UPA infantil. Está lá um prédio abandonado, nós vamos transformar uma UPA infantil para atender urgência e emergência para as crianças, que é especializada. Lá na UPA da Vila Resende, nós vamos construir o anexo para fazer a UPA da melhor idade. As pessoas estão envelhecendo e elas precisam ter um atendimento especial. E nós estamos aí, demograficamente, sabendo que tem mais pessoas envelhecendo e tem que envelhecer com qualidade de vida. Então, tem que ter um atendimento específico. Vai ser ali no Vila Resende, a UPA da melhor idade, para ter dignidade para os mais velhos. Tem uma região de Piracicaba que é a região de Santa Terezinha. A grande Santa Terezinha tem mais de 110 mil habitantes. O que acontece ali? Ali é muito difícil o acesso. Nós vamos construir uma UPA nova. Mas é uma UPA, não é comum, é uma UPA de porte 3. O que é porte 3? É um hospital praticamente. Ela faz pequenos procedimentos e cirurgias ali. E também fazer uma base descentralizada do SAMU. Porque a distância aonde está o SAMU no centro até Santa Terezinha, numa intercorrência de urgência e emergência, pode valer a vida de uma pessoa, por causa de minutos, 5 minutos, 10 minutos. Então a gente vai fazer a base centralizada, além de levar as UBS para os bairros. É difícil? É impossível? Não, pelo contrário, muito trabalho. Eu fui prefeito de São Pedro, peguei uma cidade que só tinha uma UBS. Uma unidade básica para 50 mil. A gente construiu mais 8, ficou com 9, equipou, colocou médicos, certo? Recuperamos um hospital que estava falido, vendendo, e hoje ele é referência para 28 municípios. E quando eu estava prefeito lá, nós atendemos mais de 5 mil pessoas de Piracicaba em São Pedro em cirurgias e procedimentos. Atendemos, e o prefeito de Piracicaba era o Barjas. E tem um detalhe, o secretário dele pedia para ser atendido o pessoal lá. 5 mil pessoas atendia em São Pedro nas médias e baixas complexidades. Então a gente sabe como resolver isso, sabe o caminho e tem a solução. O que a gente precisa é uma oportunidade, e eu tenho certeza que o eleitor vai olhar e ver que o lado certo é esse lado que a gente aponta para resolver, para dar solução definitiva, não paliativa, para ser uma gestão de resultado. É isso que a gente propõe no nosso plano de governo.
Candidato, nosso tempo está acabando, né? Nós temos aí pouco mais aí de 3 minutos, ali o relógio já vai dar 3 minutos. Eu queria uma resposta bem rápida sua a respeito do número de pastas que hoje tem na Prefeitura de Piracicaba e se o senhor acha que é suficiente, pretende aumentar ou diminuir? Olha, eu acho que o número de pastas na Prefeitura, ela tem que fazer um ajuste. E não é fechar pastas ou abrir pastas, é ajustar. Por exemplo, nós não temos a Secretaria de Turismo. Piracicaba é um município com potencial turístico, é um município que consegue gerar emprego e renda, tá? E não tem a Secretaria de Turismo. Nós vamos criar a Secretaria de Turismo para gerar emprego e renda para bares, restaurantes, para grandes eventos. E nós vamos criar o centro de eventos, centro de convenções. Piracicaba é uma cidade do tamanho que ela tem, de 450 mil habitantes, não tem um centro de evento e convenções para trazer eventos, para trazer shows, para poder utilizar pela área gospel, enfim, seja o que for. Nós vamos construir o centro de eventos. Eu construí em São Pedro, que é uma cidade muito menor, certo? E que atende toda a demanda. E São Pedro, quando fala que é pequenininha, ela tem ali 40 mil habitantes, só que no período da alta temporada passa de 120 mil habitantes. E a gente atendeu. Então, a Secretaria de Turismo vai ter nossa prioridade. E com um detalhe, gente, tudo isso que nós estamos falando aqui, nós não podemos deixar de esquecer de falar que ninguém faz nada sozinho. Nós vamos fazer com vocês, funcionários públicos. Eu tenho o compromisso de respeitar, de valorizar, de fazer os planos de carreira, de implementar o Vale Alimentação. Todas as prefeituras, praticamente, da região têm o Vale Alimentação. Piracicaba não tem o Vale Alimentação. Nós vamos implementar o Vale, sem tirar a cesta básica. Vamos implementar o Vale Alimentação. Isso vai fazer com que você também consiga melhorar a condição e o rendimento. Vamos fazer os planos de carreira, tá? Para que isso tenha uma previsibilidade. Por quê? Porque nós temos quase 8 mil funcionários. Então, a gente não pode falar que qualquer prefeito não administra sem estar com um funcionário do lado. E eu quero pedir para vocês essa confiança da gente estar junto. Construir previsibilidade para vocês, com oportunidade e valorizar cada um, porque sem vocês, nenhum prefeito administra. Candidato Elinho Zanata, nós já estamos aqui indo para os finalmente dessa sabatina, né? E eu deixo, então, o microfone à sua disposição para que o senhor faça, então, as suas considerações e converse com o seu eleitor. Quero agradecer a oportunidade da Rede Família, agradecer a cada um de vocês que estão nos vendo e assistindo pela oportunidade e dizer o seguinte: venha para o lado certo, que o lado certo é o lado do valor da família, do valor da liberdade religiosa, do valor do empreendedorismo, do valor de uma Piracicaba que aponta para o futuro, do lado do governador Tarcísio, do lado que a gente sabe que vai trazer desenvolvimento, que vai trazer qualidade de vida. Ou a gente aponta para trás o amargor do passado, ou a gente aponta para a doce esperança do futuro. 55, Elinho Zanata, eu conto com cada um de vocês, se Deus quiser. Obrigada, candidato. Em nome da RFTV, nós agradecemos a sua participação aqui no estúdio da RFTV. Obrigada, Vinícius, pela parceria e companhia no dia de hoje aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, Noêmia, candidato. Boa sorte nessa reta final da campanha. E uma boa noite especial para os eleitores de Piracicaba. Uma boa noite para você. A gente continua nos outros dias da semana trazendo sempre aqui um candidato diferente nesse segundo turno das eleições 2024. Uma boa noite. Até a próxima.